Olá, pessoal do sétimo ano, estou aqui para resolver com vocês as atividades da semana 3 de Laboratório de Matemática. Então, vamos lá, na primeira atividade era para escrever os múltiplos dos números abaixo, tá? Então, nós vamos escrever os múltiplos de 2. Então, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e infinito. Não tem fim, tá? Não se esqueçam de uma coisa: 1 não é múltiplo de nenhum número, exceto dele mesmo, tá? De 1, tá? Então, não se esqueçam desse detalhe. O 0 é múltiplo de todos, tá? Então, o 0 de 3 agora, ó, é de 3 em 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 e infinito. Por isso que tem as reticências, né? Que significa infinito. Os de 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, assim por diante, infinito, né? Os múltiplos são infinitos. Os de 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e infinito, tá, gente? Infinitos. Né? Aqui poderia continuar 70, 80, 90, 100, 110, 120, tá? Os de 25, 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 e infinito, tá? Bom, atividade 2, os divisores do número 30 são, né, ou seja, aqueles números que dividem, né, por 30 e o resto sobra 0, né? Então, aqui quais são, né? O 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10 e o 15. Se eu pegar 30 e dividir por 1, dá 30 e o resto 0. Se eu pegar 30 dividido por 2, dá 15 e o resto 0. Se eu pegar 30 dividido por 3, né, dá 10 e o resto 0. Se eu pegar 30 dividir por 5, dá 6. 6 e 5, 30 e resto 0. Se eu pegar 30 dividido por 6, dá 5 e resto 0. 30 dividido por 10, dá 3 e resto 0. 30 dividido por 15, dá 2 e resto 0. 30 dividido por 30, dá 1 e resto 0. Por isso que esses são os divisores de 30, tá? Então, a alternativa A aqui é a correta. 3. Marque um X no item que apresenta todos os divisores de 20. Todos aqueles números que eu pego 20 e divido por eles e o resto é 0. Então, aqui o 1, né? 20 dividido por 1 dá 20 e resto 0. O 2, tá? O 2 dá, para dividir 20 por 2 dá 10 e resto 0. O 4, 5, 10 e o próprio 20, tá? Então, a alternativa aqui que eu vou marcar um X é na C, tá? Marque um X no item que apresenta todos os divisores de 23, né? Todos os divisores de 23. Quais números que dividem 23? 23 não dá para dividir por 2 nem por 8. Então, só pode ser o 1 e o 23, tá? Se eu dividir 23 por 2, não vai dar, vai sobrar resto. Não dá, tá? 5. Escreva os divisores. Ai, perdão, não estava aparecendo, né, gente? Desculpa, tá? Escreva os divisores dos números a seguir. Então, vamos lá. Os divisores de 25, né? Não se esqueça, uma observação. O 0 não é divisor de nenhum número. Não existe nenhum número que divide por 0. Então, o 0 não é divisor. O 1 é divisor de todos os números. Então,
todos vai ter o 1, tá? Por quê? 25 dá para dividir por 1 e o resto 0. Dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Não. Nem por 4, mas por 5 dá. E o próprio 25, tá? Então, esses são os divisores de 25. 1, 5 e ele mesmo, tá? O 30 dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 5, por 6, por 10, por 15 e pelo próprio 30, tá? Se eu pegar 30 e dividir por cada um desses números todos, dão resto 0 na minha divisão, tá? O 90 dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 5, por 6, por 9, por 10, por 15, dá para dividir por 18, por 30, por 45 e pelo próprio 90, tá? Se eu pegar 90 e dividir por cada um desses números, o resto é 0. Por isso que esses números são divisores de 90, tá? O 12, que números que eu consigo dividir por 12 e dar resto 0? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Então, o 1 e o próprio número sempre vai estar, tá? O 24, quais são os divisores de 24? O 1, o 2, o 3, eu consigo dividir o 24 por 3, dá resto 0. O 4, o 6, o 8, o 12 e o próprio 24. 24 dividido por 4 dá 1 e resto 0, tá? E o 54, o 1, o 2, o 3, o 6, o 9, o 18, o 27 e o próprio 54. Se eu pegar 54 e dividir por cada um desses números, o resto vai ser 0, tá? Escreva todos os números de 50 a 100 que são divisíveis por 2. Então, são todos os números que são pares, tá? Todos os números pares. Todo número par é divisível por 2, ou seja, divide por 2 e o resto é 0, tá? Então, vamos lá? Então, do 50 até o 100, tá? Então, vamos começar, ó. Os 50, os 52, os 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, os 70, 72, 74, 76, os 78, o 80, 82, 84, 86, 86, o 88, 88, o 90, 92, 94, 96, 98 e o próprio e o 100, né? Escreva todos os números de 50 até 100 que são divisíveis por 2, tá? 7. Quais dos números, né? Quais desses números aqui, ó, tá? Que foram dados são divisíveis por 3. Então, o 105, ele é divisível por 3. Dá para dividir por 3 e o resto sobra 0, ó. 105 dividido por 3 dá 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Abaixo 5. 15 dá para dividir por 3, que dá 5. 5 vezes 3, 15 para 15, nada. Então, ó, o 105 tá? O que mais? O 127 não é. O 252 tá? Eu consigo fazer 252 dividido por 3, tá? 8 vezes 3, 24, para 25 sobra 1, abaixo 12, dá 4 vezes 3, 12, para 12 nada, ó, consigo, tá? Então, o que mais? O 27 dá, 27 dividido por 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, para 27 nada. O 612 também, o 108 também dá, tá? Para dividir. E o 39, dá para dividir por 3, tá?
E por 9, quais que são divisíveis por 9, tá? É o 252, é o 27, é o 612 e o 109, tá bom? Esses são divisíveis por 9, tá bem? Vamos lá, então. 8. Determine os divisores de 12 e os divisores de 15. Depois, circule os números que são divisores dos dois, tá? Então, vamos lá. Os divisores de 12. Que números que eu pego 12, divido e dá resto 0? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. E 15? O 1, o 2 não dá, né? O 3 dá. O 5 e ele mesmo, e o 15. Então, agora é pra gente circular os números que são divisores dos dois ao mesmo tempo. Então, é o 1, ó, o 1 e o... que é aqui? O 1 e o... Ah, circulei errado, o 3, gente. Não é o 4, é o 3, tá? Depois eu apago aqui, tá bom? Então, é o 3, o 1 e o 3. Ó, o 4 não tem aqui, então não é o 4. Eu que circulei errado, perdão, tá bom? Qual é o maior deles? Desses que nós circulamos, o 1 e o 3. Qual que é o maior deles? É o 3, certo? O maior deles é chamado de maior divisor comum. Então, o maior divisor comum de 12 e 15, ou MDC, maior divisor comum de 12 e 15, a gente representa dessa forma. Sendo assim, então, o MDC de 12 e 15 é 3, tá? Que é a letra D, é o 3. Esse é o maior divisor comum de 12 e 15, comum, que é para um e para o outro ao mesmo tempo, tá? Bom, 9. 2 rolos de arame, um de 20 metros e outro de 24 metros de comprimento, precisam ser cortados em pedaços iguais e no maior comprimento possível. Quanto medirá cada pedaço? Então, vamos ver, tá? Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Como eu quero o maior pedaço, então eu vou ter que achar o maior divisor comum entre 20 e 24 para saber, tá? Então, vamos achar os divisores de 20, depois os divisores de 24 e ver quais são comuns e qual é o maior deles, tá? Para assinalar a alternativa correta. Então, os divisores de 20 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 10 e o 20. E os de 24, né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24 são divisores de 24. Todos esses números eu pego 24, divido por eles e o resto dá 0. Mesma coisa para o 20, tá? Agora, quais são os divisores comuns, né? Aqueles que tá tanto em um quanto o outro. Vamos circular, ó, o 1 é comum, o 2, o 3, o 4, o 5 não é, o 6 também não, 10, o 20. Bom, são esses, 1, 2, 3 e 4, que são os divisores comuns. Qual é o maior divisor comum? Né? O MDC, o maior divisor comum entre 20 e 24. O maior é o 4, tá? Então, quanto medirá cada pedaço? 4 metros, ok? Bom, 10. 3 torneiras estão com vazamento. Da primeira cai uma gota de 3 em 3 minutos, da segunda uma gota de 4 em 4 e da terceira uma gota de 6 em 6 minutos. De quanto em quanto tempo as torneiras pingam juntas? Então, se eu quero saber em quanto tempo elas pingam juntas, nós vamos ter que encontrar os múltiplos, né? Porque tá de 3 em 3, tá os múltiplos de 3, de 4 em 4, os múltiplos de 4, de 6 em 6, os múltiplos de 6, e aí a gente vai ver, né, a partir de quanto em quanto tempo que elas pingam ao mesmo tempo, né, para os 3 valores.
tá? Então, vamos lá. Múltiplos de 3 é quanto, né? Os múltiplos, começa lá, é o 0, 3, o 6, o 9, o 12, que mais? O 15, o 18, o 21, o 24, o 27, e assim por diante, né? Infinito. Agora, os múltiplos de 4, né? Ó, o 0, o 4, 12, o 16, o 20, o 24, o 28, assim por diante, é infinito, né? Os múltiplos de 6 agora, o 0, o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36, assim por diante, tá? Agora, nós vamos ver todos os que são comuns, exceto o 0, né, gente? Porque é de 3 em 3 minutos, de 4 em 4, 6 em 6, então 0 em minuto a gente não conta, tá? Então, o 0 é comum para todos, mas a gente não considera. Então, vamos ver quais são os que estão aqui ao mesmo tempo para todos. Ó, o 3 não tá. O 6 só tá aqui, aqui não tá, aqui no de 4, então não pode. O 12 está, ó, em todos, tá? O que mais que tem? O 24, ó, está nos 3. Então, de 12 para 24. Então, essa torneira, né? De quanto em quanto tempo as torneiras pingam juntas novamente? De 12 em 12 minutos, né? Ó, pingou com 12, depois com 24, né? E assim vai. Então, de 12 em 12 minutos, né? Tá? Então, a alternativa D é a correta, ok? Aqui na questão 10, tá? Alternativa D, 12 minutos. Atividade 11. Escreva em forma de fatores primos os números a seguir. Então, a gente vai ter que fatorar, né? O 12 para achar os fatores primos. Então, na letra A, o 12. Como é que eu posso fatorar o 12? Como é que eu posso escrever esse 12, né? Posso escrevê-lo como, por exemplo, 4 vezes 3 dá 12, não dá? Só que o 4 eu posso escrever também como 2 vezes 2. E o 3, né? Fica o 3 mesmo. Então, qual é a Então, pessoal, quais são, aliás, né, os fatores primos de 12, tá? Os fatores primos de 12 é, tá? 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, tá? Então, vamos por lá, ó. É igual a 2 vezes 2 vezes 3. Esses são os fatores primos de 12, tá? Vamos então agora fazer, né, encontrar os fatores primos de 18, tá? Então, vamos lá. Ó, 18, como é que eu posso escrever, né? 18 como 9 vezes 2. 9 vezes 2 dá 18. O 9 dá para escrever como 3 vezes 3 vezes o 2, né? Dá para fazer assim, 3 vezes 3 vezes 2, né? Como é que eu posso escrever também o 18? Ou, né? Aqui, vou fazer aqui embaixo. Ou o 18 também, uma outra forma, né? Então, os fatores primos aqui do 18, 3 vezes 3 vezes 2. Poderia escrever o 18 também como 3 vezes 6, né? Aí o 3 e o 6 dá para escrever como 2 vezes 3, que na realidade é a mesma coisa. 3 vezes 2 vezes 3 é o mesmo que 3 vezes 3 vezes 2, tá? Pessoal, é a mesma coisa, ó, tá? Desculpa, não estava aparecendo, né, no vídeo, ok? E também, né, o 25. Vamos lá, então, a letra C, 25. Então, aqui o 18, esqueci de pôr, né,
O 18, a sua forma fatorada aqui pode ser 3 vezes 3 vezes 2, ou 2 vezes 3 vezes 3 também, tanto faz, tá? Vamos ver o 25 agora. O 25, eu posso escrever como 5 vezes 5, né? Então, a sua forma fatorada aqui em fatores primos é 5 vezes 5, tá? E a letra D, o 50. O 50 dá para escrever como 2 vezes 25, né? E o 25 dá para escrever como 5 vezes 5. Então, a sua forma fatorada aqui de 50, perdão, é 2 vezes 5 vezes 5, né? Ou também, né, o 50 dá pra gente fazer de que forma? Como 5 vezes 10, né? E aí 5 vezes o 10 dá para escrever como 2 vezes 5, que é a mesma coisa que 2 vezes 5, 5 vezes 2 vezes 5 é o mesmo que 2 vezes 5 vezes 5. Então, a forma fatorada aqui do 50, vamos pôr só na ordem, né? 2 vezes 5 vezes 5, tá? Bom, agora, na questão 12, nós temos os números primos. Vamos construir o crivo de Eratóstenes, tá? Então, para fazer essa atividade, você precisa saber o que é múltiplo de um número natural, que nós estudamos lá no item 1, tá? Construa o crivo de Eratóstenes no quadro numérico, conforme as orientações abaixo do quadro. Então, primeiro, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos riscar o 1. Riscou o 1, certo? Depois, circula o número 2. Circulou o número 2 porque o 2 é primo. O 1 nós não sabemos se ele é primo ou não, por isso que a gente riscou ele, tá? Aí vamos riscar todos os múltiplos maiores do que 2. Então, vamos riscar, né? O 2 nós circulamos, o 4 é múltiplo de 2, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18, vamos riscar, o 20, né? Façam todos os de 2 com uma cor, aqui eu usei o roxo, tá? O 22, o 24, o 26, o 28, o 30, o 32, o 34, o 36, 38, o 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, o 60, nós vamos riscar, o 62, o 64, o 66, o 68, o 70, o 72, 74, 76, o 78, o 80, 82, 84, 86, 88, o 90, 92, 94, 96, o 98 e o 100, tá? Todos esses são múltiplos de 2. Bom, vamos para o próximo item, o terceiro item. Nós já fizemos o primeiro, o segundo, vamos o terceiro. Circule o próximo número que não foi riscado, que é o número 3. Então, vamos circular o 3, tá? E aí, vamos riscar todos os múltiplos de 3, tá? Então, ó, o 9, aqui eu risquei de vermelho, tá? O 9, o 15, né? O 12 mas já tá riscado, então por isso que eu não vou riscar de novo, tá? O 15, o 18 mas já tá riscado, tem alguns que já estão, né? O 21 não tá, então eu vou riscar, né? O 24 já tá riscado, o 27, ó, vou riscar. Os que já estão riscados, não tem problema, não precisa riscar de novo, tá? O 33, ó, tá? O 30 mas já estava, né? O 39, ó, o 45, tem vários aqui que já estão riscados. O 57, o 63, que não estava riscado, eu risquei. O 69, tá? O 75, o 81, o 87, o 93, o 99. Tem outros aqui entre que estão riscados, tá bom, gente? Então, os múltiplos de 3 é os que estão aqui em vermelho, tá? Os que eu não risquei, que já estava riscado, tá? Porque era de 2 também. Então, próximo item, vamos para o 4. Item 4. Circule o próximo que não foi riscado, que no caso vai ser o 5. Riscar todos os múltiplos de 5 maiores que 5. Então, vamos circular o 5 e vamos riscar todos os múltiplos de 5 maiores do que 5. Então, o 10 já tá,
O 15 já está, não preciso. O 20 também. O 25 mas já está riscado, né? Não, nós vamos riscar, aliás, o 25, ó, não estava, risquei de verde, tá? Os múltiplos de 5. Então, o 25 nós vamos riscar. O 30 já tá, o 35 já não estava, vamos riscar, tá? O 40 já estava, o 45 também, o 50 já está, o 55 nós vamos riscar, o 60 já está, 65 vamos riscar, o 70 já está riscado, o 75 ó, já está, 80 já está, o 85 nós vamos riscar, o 90 já está e o 95. Esses são os múltiplos de 5 que eu risquei em verde aqui, tá? Os que eu não risquei, que já estavam riscados, então não precisa riscar novamente, tá? E assim nós vamos fazer com os próximos números que não foram riscados, riscar todos os seus múltiplos, exceto ele próprio, e assim por diante, até que todos os números da tabela estejam marcados, ou seja, até que todos os números estiverem ou circulados ou riscados, tá? Então, vamos lá, o próximo que não tá é o 7, então vamos circular o 7, vamos marcar aqui os múltiplos de 7, então 7, o 14, o 21 já estão riscados, né? E assim a gente vai, tá? Certo? Já estão todos riscados os de 7, tá? Então, o próximo número que não estava riscado é o 11, então nós vamos circular os múltiplos de 11 em 11, tá? Aí, o próximo é o 13, que nós vamos circular, marcar os múltiplos de 13. Depois, o próximo, 17, depois o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, depois, o 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e o 97. Então, todos esses que nós circulamos, né, são os números primos, tá? Então, agora escreva nesse quadro os números que ficaram circulados sem riscar. Se seguiu corretamente as orientações, você determinou no quadro ao lado todos os números primos menores que 100. Então, vamos lá. Então, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, aqui, ó, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, ó, estamos marcando os números circulados aqui, perdão que não estava aparecendo, tá? Então, parei no 73, aí eu vou marcar o 79, depois o 83 e o 83, o 89, aliás, né? E o 97, tá? Certo? Então, esses são os números primos, tá bom? Ok? Menores do que 100, tá?